Alô? Como todas as vezes que a gente vem na casa de Deus, sabe, me preocupa um pouco a gente estar aqui e não se envolver com o Espírito Santo. Mas pastora, como que eu venho na casa de Deus e não me envolvo? Às vezes a gente não se envolve, às vezes a gente canta e fica no modo, sei lá, entendeu? A gente fica assim meio lá de fora, a gente não entende direito, não se deixa envolver como poderíamos nos envolver. E isso me preocupa bastante, na verdade um pouco não, bastante. Porque vir à casa do Senhor é sempre ter uma experiência viva com Ele. Viemos para nos alimentar, mas nós viemos também para receber, mas viemos também para adorar, nós viemos também para nos deixar abençoar pela presença dos irmãos do nosso lado, mas também viemos para buscar o Santo do Santo, o Senhor, o Santo que é santo, o nosso Deus que é santo, acima de todos os deuses. E isso tem que fazer diferença na nossa vida, isso tem que ser transformador na nossa vida. A gente tem que entrar aqui e falar: hoje vai ser demais, aleluia. Já chegar lá de casa: Senhor, me prepara, porque hoje vai ser aquele fogo, Pai. Todos nós precisamos desse fogo do Espírito, aquela coisa que queima lá dentro, aquela presença de Deus que faz com que a gente se quebrante. Deixa eu perguntar para você: qual a última vez que você chorou de fato, de amor por Deus? Aí demora, né? Algumas pessoas, foi ontem mesmo, outras pessoas faz 1 ano e pouco, 2 anos que eu não, 3 anos, nem sei quanto tempo. Quanto tempo faz que você não chora de sentir a presença de Deus com alegria? Não é de problema, porque de problema a gente chora, mas de sentir a presença de Deus que nos constrange, nos traz alegria, nos traz um gozo, nos traz um constrangimento no sentido de você se constranger pelo grande amor que Ele tem. Quero muito que você, toda vez que entrar aqui, tenha uma experiência verdadeira com Deus, uma experiência profunda com o Espírito Santo, que está só esperando essa oportunidade, essa graça de você dar liberdade para que Ele possa fazer maravilhas em você. Vamos lembrar aquele versículo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu quero mais de Deus. Você quer mais de Deus, amado? Eu quero mais de Deus. Você quer mais de Deus, irmão? Tenho orado por um avivamento nessa igreja. Tenho orado por você, amado, para que você não seja o mesmo sempre. Melhor, que você seja muito melhor a partir de agora. Cada dia que você entrar aqui, ou cada dia que passar, você melhore na comunhão com Deus, no crescimento, na busca. E é por causa disso que nós vamos pregar o que vamos pregar hoje. Hoje é noite de missões? Não é noite, hoje é dia de missões. Hoje é dia de missões, aleluia. Mas não é só porque é dia de missões, mas é dia de falar do amor de Deus. Oh, Jesus eterno. E eu gostaria de meditar junto com vocês. Nós estamos meditando em Isaías 54, 2, 3 e 4, que diz, daria para você colocar aí, queridão? Isaías 54, alargue o espaço, o lugar da tua tenda. Cada vez é uma tradução, não sei direito, então eu vou lá. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas. Vamos ler comigo? Já que está tão lindo ali, vamos ler? Aproveitar esse telão, vai lá. Três. Pois você, para a direita, para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. 4. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não temos constrangimento, você não sofrerá, não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude
e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. E o 5 fala bem no comecinho: pois o Criador, o seu Criador, vamos lá. Pois o seu Criador, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor, Ele é chamado o Deus de toda a terra. Aleluia! Não impeça o que Deus está fazendo, o que Ele quer fazer, o que Ele quer mover. Não impeça com as durezas do nosso coração, com a frieza do seu coração. Não impeça com a incredulidade o que Deus quer fazer. Quantos creem que Deus quer ganhar Votorantim inteiro, Sorocaba inteiro, o Brasil inteiro, o mundo inteiro para Ele? Quantos creem nisso? Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como se converterão se não há quem mude, quem se debruce, busque o Senhor de verdade e queira falar do nome dEle para as pessoas? Hoje nós vamos estar meditando a respeito disso. Não vamos impedir o que Deus quer fazer. Se vai transbordar para a direita e para a esquerda, se os nossos descendentes habitarão, possuirão nações, o que nós temos que fazer hoje? Então eu quero começar lendo, em vez de crendo, em Atos 13, de 6 a 12. Vamos contar uma história de Paulo, a história do apóstolo Paulo. O que aconteceu com ele um dia que ele foi pregar o Evangelho. Está na NVI? Eu já vou ler aqui no meu. Vamos lá? Acho que eu vou ter que ler aqui assim, ó, de costa. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. E ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, do Bar-Jesus, opôs-se a eles na tentativa e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que você vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos parar por aí. Ali tinha um homem querendo impedir a palavra de Deus de chegar. O nome dele era Elimas, o mágico, ou Bar-Jesus. Não devia ter o Jesus ali, o pai dele devia ser ou Josué ou Jesus. Ele era filho de Jesus, ou filho do Jesus aqui da terra, não era um de Jesus lá do céu, do nosso Jesus. E ele era ainda mágico e ainda era assessor do procônsul, que cuidava de uma cidade, de uma província. E as pessoas cultas, ele era uma pessoa culta e queria ouvir o que estava acontecendo. Que mensagem era essa do Evangelho? Sérgio Paulo chamou, mas Elimas, o mágico, ficava atrapalhando ele, tentando atrapalhar a conversa de Paulo, conversa de Barnabé, e conversa deles, eles estavam falando, Barnabé, né, que estava ali falando. E aí, ele simplesmente olhou para o moço e disse o seguinte: homem, você é filho do diabo. Você vai parar de fazer isso, porque agora você vai ficar cego, porque você fica atrapalhando a palavra de Deus. Se Paulo não tivesse tomado uma posição ali, o procônsul ficaria confuso.
Se Paulo não tivesse falado e chamado a atenção daquele homem, talvez o procônsul tivesse ido na conversa de Elimas. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, diz a palavra, exortou, chamou a atenção e ainda mais amaldiçoou aquele homem, que na mesma hora ficou cego. Na verdade, espiritualmente ele já estava cego, mas naquele momento ele ficou cego fisicamente falando, e ele não conseguia enxergar, e tateando, ele procurava onde se segurar. E aí o procônsul ficou de boca aberta com o poder de Deus maravilhoso que Paulo e Barnabé pregavam, e se converteu ao evangelho do Senhor. Há muitos Elimas que se levantam contra nós, alguns Elimas que nos impedem de falar do amor de Deus, que são obstáculos que a gente tem para falar do amor do Senhor, mas que a gente muitas vezes, que nós temos que fazer como Paulo, se levantar contra isso e ir contra esse impedimento em nome de Jesus. Quero só voltar atrás. Se Paulo tivesse ficado quieto, deixado como estava, não vamos brigar, é evangelismo, não posso falar nada, talvez esse homem nunca tivesse se convertido, mas porque ele tomou uma posição séria. Só que tem uma coisa, ele estava cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo empolgou, animou, inspirou Paulo a falar para ele que ia ficar cego, porque ele já estava cego espiritualmente. Depois, claro, ele foi curado, tudo bem, ele voltou ao normal. Não se sabe mais a história dele depois, se esse homem também se converteu ou não, mas sabe-se que o Sérgio Paulo, que era o procônsul de uma cidade toda, de uma província toda, se converte a Jesus naquele dia, e a ousadia de Paulo abençoou grandemente a vida daquele homem, daquele procônsul. Hoje eu e você que estamos aqui, sabemos que algumas coisas nos impedem, e aqui o nosso tema é: não impeças de levar a palavra de Deus. Não impeça, que nada impeça você de levar a palavra de Deus. Aqui você vai transbordar para a direita, para a esquerda, você vai esticar sua tenda, não impeças, foi o que nós lemos em Isaías. Nós não queremos impedir, ao contrário, nós queremos animar, instigar você a levar o evangelho do Senhor Jesus. Mas tem algumas coisas que são alguns impedimentos que nós achamos impedimentos. Eu gostaria de falar de alguns aqui. A primeira coisa é a oposição espiritual. Quando você vai falar de Jesus, Satanás, ele realmente não vai gostar que você vai levar a palavra de Deus para alguém, e muitas vezes vai se opor espiritualmente. E nesse momento é o momento de você ficar firme na sua posição de filho amado de Deus, e entender que aquela mensagem é salvadora e você não pode voltar atrás. Aquela mensagem você não tem que ter vergonha de falar. Se a pessoa não quiser aceitar, o problema é dela. Problema é dela, mas você vai fazer a sua parte, de fazer a sua parte, mesmo com oposição espiritual, não mudar a sua atitude de falar do amor de Deus para as pessoas. Irmão, eu e você que estamos aqui, precisamos entender o seguinte: nem todo mundo aceita de bom grado a palavra, mas quanto a nós, nós temos que pregar o evangelho e lançar a semente. Gostem ou não, nós levamos a palavra. Gostem ou não, podemos levar a palavra sim com sabedoria, porque algumas pessoas às vezes não são sábias no levar a palavra. Elas querem pôr goela abaixo da pessoa, a pessoa não aguenta aquilo. Tem que ser feito na direção do Espírito Santo, mas tem que ser feito com direção de Deus, claro, mas com firmeza. Você está sabendo o que você está falando. E quando você está lançando a palavra, você está lembrando uma coisa muito importante: que aquela pessoa pode morar no céu eternamente e deixar de morar no inferno eternamente. Você está levando a palavra de Deus para aquela pessoa acordar e vir morar no céu. Muitas vezes a pessoa, ela é até religiosa, ela vai na igreja, mas ela não se converteu ainda.
Eu quero perguntar, você já se converteu? Porque há pessoas aqui que não se converteram ainda. Com certeza. Mas pastor, a gente está aqui todo domingo. Mas a conversão não é por vir à igreja, é por seguir Jesus. É por andar atrás dele, do que ele falou, do que ele ensinou. Estar na igreja é um bom começo, onde você vai ouvir a palavra e vai deixar encher o seu coração da palavra de Deus. Mas não é só isso, é uma vida transformada, é uma vida mudada, é uma nova vida. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas eis que se fez nova todas as coisas, irmão. Eis que novas coisas o Senhor faz na vida de um novo convertido. Veja bem, nós temos que estar prontos para a oposição espiritual. E naquela hora que tiramos contra alguém que venha contra nós, falarmos da oposição, olha, eu não aceito essa palavra, não aceito, com sabedoria e com graça e com direção do Espírito, toma uma posição naquele momento. Nesse momento, Paulo precisou chamar a atenção daquele homem, e por causa disso, aquele homem procônsul pôde ver a glória de Deus se manifestar. Vamos entender também que nós vamos ter oposição espiritual, mas eu posso dizer uma coisa para vocês: todas as vezes que nós fizemos evangelismo nessa cidade, todas as vezes, de 10 casas que nós fomos, de 20 casas que nós fomos, uma ou duas é que não aceitaram a palavra. Todas as outras aceitavam. Todas as outras pessoas aceitavam, queriam oração, queriam pedir oração, aceitavam Jesus no coração, mas uma ou duas só, de 20 pessoas, existe um mínimo de pessoas, pequeno número, que resistem ainda. Eu quero falar para você que é muito mais sede de Deus do que você imagina. Você às vezes fica quieto, mas as pessoas estão precisando ouvir de você, que tem a água viva dentro da sua vida. Eles estão precisando ouvir de Deus através de você. Então, primeira coisa que impede a palavra é a oposição espiritual. A segunda coisa é a timidez. Eu sou tímido, eu tenho medo de me expor, eu tenho vergonha de falar, eu tenho uma autoimagem negativa, e se eu falar e não der certo? Eu tenho medo de ser rejeitado. Mas você sabe que esses sentimentos não podem impedir de ser levada a palavra de Deus. Já contei 300 vezes, mas vou contar mais uma vez, de como eu era tímida, de como eu era fechada, de como eu tinha medo de falar, de como eu tinha vergonha de me expor. Mas um dia eu falei, chega disso, eu quero entregar isso na mão de Deus, eu não posso ficar assim a vida inteira. E entreguei, e me esforcei para fazer o contrário daquilo que eu queria. Quando chegava alguém que tinha oportunidade de eu falar, eu queria mesmo sair fora, mas eu fiz o possível para fazer o contrário. Eu quis me exercitar e comecei a entregar folhetos, e comecei a falar de Jesus devagarzinho, até que foi rompido na minha vida essa timidez de poder falar para as pessoas. A palavra de Deus não pode estar escondida atrás de alguns sentimentos que nós temos. Tudo bem, você tem sentimentos de rejeição, de timidez, mas Jesus espera que você seja um testemunho do amor dele. Nada pode impedir que a palavra de Deus não seja pregada. A palavra de Deus tem que ser pregada a tempo e a fora de tempo, em todo o tempo, na verdade. E aquele para os tímidos, para mim foi muito marcante esse versículo. Eu quero deixar marcado para você que se sente tímido. E foi, na verdade, crucial esse versículo para mim, que diz assim, Lucas 9, 26. Lucas 9, 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele,
quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, porque na verdade timidez o que é? É medo de eu me expor, mas eu também, é como se eu tivesse vergonha de falar daquilo que é a minha vida, que é Jesus Cristo. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai, na glória do Pai e dos santos anjos. É uma palavra dura, uma palavra que me pegou firme. Eu não quero que Jesus se envergonhe de mim. Então me fez tomar posição. Eu tomei uma posição. Eu não quero que o Senhor se envergonhe de mim, Jesus. Eu posso falar gaguejando, mas vou falar. Eu posso testemunhar gaguejando, mas eu vou testemunhar. Eu preciso falar do amor de Deus. Segunda coisa, eu tenho medo de julgamento, da rejeição, da perseguição. Mas aí tem um versículo na Bíblia que eu queria que você visse, 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pois Deus não nos deu o Espírito. Quem é o Espírito? O Espírito de Deus que habita em nós não é um espírito de covardia, não é um espírito de medo e nem de timidez, mas é um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Andei com esse versículo na minha bolsa há muito tempo, porque quando eu precisava falar de Deus, eu falava: ei Deus, Espírito Santo, me ajuda agora me reveste, por favor. Como eu tinha problema de timidez, então eu tinha que usar aquilo que eu conhecia, que era o poder de Deus, que a graça de Deus, a palavra de Deus me era fortalecimento naquele momento. Aí eu falava. Então, o Espírito Santo que habita em você, fala assim: o Espírito Santo que habita em mim é espírito de força, é espírito de amor, é espírito de poder, é espírito de equilíbrio, não é um espírito de covardia. Amém? Você crê? E outra coisa, mas eu não sei direito o que falar. Aqui no versículo, outro versículo, Lucas 12, de 8 até 12, diz assim. Lucas 12, de 8 até 12, diz assim: eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Quando vocês forem levados às sinagogas, no 11 agora estou lendo, tá? 11 e 12. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governadores, dos governantes, olha, guarda bem isso. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, ou das pessoas que você for falar, não se preocupem com a forma pelo qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Você não está sozinho, o Espírito Santo está com você, e Ele te ajuda na sua fraqueza. Você não sabe o que falar? Ele te ensina. Amém? Outra coisa que atrapalha e é impedimento de levar a palavra do Senhor, a zona de conforto ou a religiosidade. Na verdade, nós achamos assim, algumas pessoas pensam assim: todos têm sua religião, eu não preciso ficar brigando com as pessoas por causa da religião, deixa ela ter a religião dela, nós temos a nossa, e deixa ela, porque todos os caminhos levam a Deus. É verdade isso ou não? Todos os caminhos não levam a Deus. Só existe um caminho que leva a Deus. Acho que a pessoa mais difícil de se converter é aquela pessoa que acha que tudo é de Deus. Porque ela nunca acredita, ela acha que tudo é bom. Tudo é jóia. Se for o budismo está ótimo, desde que faça o bem. Desde que for qualquer coisa, se for espiritismo está ótimo, desde que faça o bem. Mas a Bíblia é muito clara a dizer que não existe outro caminho, o caminho Jesus.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Está escrito em João 14:6, e nós temos que entender, essa é a verdade. As pessoas podem ter boas intenções, fazer boas coisas, mas a salvação só vem através de Jesus Cristo, que a palavra de Deus diz. Põe aí, por favor, João 14:6, para todo mundo ver, que não sou eu que estou inventando. Tchan. Respondeu Jesus, Jesus que falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho, não tem um santo que você precise ir até Ele através dele, não é através de nenhuma outra pessoa, através de qualquer outra coisa, ou vibrações, ou o Buda ao contrário, ou sei lá, tanta coisa que o pessoal inventa hoje, cristais, tanta coisa assim. É Jesus que traz a salvação. Ah, mas você é muito religioso. Não, você não é religioso, você simplesmente é bíblico, você está na palavra. Você fala assim: querido, você até tem boas intenções, mas você quer ser salvo, lindo, precisa conhecer Jesus como seu Salvador. Ah, não, mas eu estou cheio de religião. E o que está falando de religião? Estou falando de Jesus Cristo, o único que pode salvar você. Amém, amados? Romanos 10. Desculpa de estar lendo bastante versículo hoje. Não vou pedir desculpa. Glória a Deus que eu estou lendo bastante versículo hoje. Mas é que eu gosto de ler menos versículos para ficar um pouco mais claro. Hoje estou lendo um pouco mais para deixar mais claro também. Fazer o quê? Romanos 10, de 13 a 15. Romanos 10, de 13 a 15. Romanos 10, de 13 a 15. Ah, tá certo, tá aí. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Você quer ter um pé bonito? Não precisa fazer reflexologia, não precisa fazer podologia, podólogo no seu pé. Você precisa pregar o evangelho, vai ficar lindo o seu pé. Fisicamente não, mas ele vai ficar lindo aos olhos de Deus. Fala: ainda bem, porque meu pé é horrível. Pode ser um pezão feio, não tem problema, desde que você leva a palavra vai ficar maravilhoso. Como eles ouvirão se não há quem pregue, pessoal? Como eles entenderão a palavra se não há quem explique? Vamos para frente. Uma coisa que a gente também tem que entender, que impede a palavra de Deus de chegar às pessoas, é a falta de querer obedecer. Por exemplo, você está ouvindo hoje, você vai falar: um dia eu vou fazer isso. Tem que ter disposição em obedecer a palavra. E se devia ficar tão assim incomodado com isso, falar: eu vou arranjar um jeito de falar do nome de Jesus. Eu vou pegar uma camiseta e colocar aqui: só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou então você vai pegar uns folhetos e usar os folhetos para falar do nome de Jesus. Ou então você vai fazer cartõezinhos pequenos falando: não esqueça que Jesus ama profundamente sua vida. Alguma coisa você tem que fazer para provocar, para entender que é através de você que Deus quer brilhar para as pessoas. Você já pensou nisso? Deus quer brilhar através da Vera, mas Deus quer brilhar através de você. Onde você anda, eu não ando. Onde você anda, onde você trabalha, eu não trabalho. E lá você pode brilhar, deve brilhar, precisa, necessita. Você é o sal da terra e a luz do mundo, diz o Senhor. Agora, preciso ter disposição em obedecer. Eu não vou ler toda a passagem, mas vou contar para vocês a história de Filipe, que tinha fugido na perseguição de Jerusalém. Esse homem que era diácono, ele fugiu para Samaria,
E lá Deus começou a usar grandemente esse homem, ele e as filhas dele, que profetizavam, todas elas. E ele orava e as pessoas eram curadas, transformadas. Mas um dia apareceu um anjo para ele e falou assim: eu quero que você vá até um caminho e fique lá naquele caminho deserto. Ele nem questionou, ele só disse: tá bom, eu vou. Ele obedeceu na hora. Disposição para obedecer. Fale comigo: disposição para obedecer. Precisamos ter. Quando não obedecemos, a palavra de Deus não é levada. Mas ele ouviu na hora o anjo, e ele foi naquele caminho e ficou lá esperando. Não sei quantas horas ele ficou esperando, não sei se passou muito tempo, mas de repente aparece uma carruagem. Ai, tem vindo uma carruagem. Aí ele vai junto, correndo do lado. Aproxima-te da carruagem. E ele foi. E ficou lá. Ei, tudo bem? Como vai? A vida vai bem? Vai bem. Vai bem, mas eu estou lendo aqui, não entendo nada. Você não entende nada do que está escrito em Isaías 53? Fala a respeito de Jesus. E ele começa a explicar. Sobe aqui para a carruagem. E subiu. Começou a falar. E falou, pregou. E aí o moço viu um riozinho e falou assim: que me impede de ser batizado agora? Ele falou: você crê? Então vamos batizar você nesse momento. Desceram os dois da carruagem ali. Ele batizou o eunuco da rainha de Candace. E na mesma hora o Espírito Santo de Deus o transportou. A única das vezes, poucas vezes aconteceu isso na Bíblia, mas isso aconteceu com ele. Deus o transportou para um outro lugar totalmente, o trasladou para outro lugar. São milagres que acontecem com aqueles que se dispõem. Deus está chamando você. Às vezes você está passando na caixa na fila do caixa. Vocês vão em banco ainda? Sim? Tem fila ainda no banco? Tem fila no banco. Aí a gente, faz tempo que eu não vou no banco, graças a Deus. Aí o que acontece? Você está na fila lá, e o Espírito Santo fala assim: olha aquela pessoa ali na frente. Aí você fica olhando ela, e Deus fala para ela que ela é importante para mim. Você fala: eu não vou falar, imagina o que aquela pessoa vai pensar de mim. Fala para ela que ela é muito importante para mim. Não vou falar nada. E a gente fica: não falo. Até uma hora que você chega e fala: você é muito importante para Deus. E a pessoa começa a chorar. Eu precisava ouvir essa palavra hoje. Disponibilidade para obedecer. Você está na caixa do supermercado, você está andando na rua, você está fazendo caminhada, porque agora está na moda todo mundo fazer caminhada, é importante também andar, né? A gente faz caminhada, de repente você encontra o cara não está querendo conversar, mas de repente ele para justamente perto de você. Aí o Espírito Santo fala assim: não foi à toa que eu pedi para ele parar aí. Fala com ele. Aí você fala: não vou falar, tem vergonha. E se ele não gostar, Todo mundo tem essas lustas na cabeça. Aí você obedece. Deus tem um plano e um propósito na sua vida. Aí a pessoa, às vezes não chora na hora, mas essa palavra fica guardada no coração dela. Ontem nós estávamos num lugar tomando sopa, e no final o Carlos falou com ela, conversou com ela, perguntou e falou para ela assim: olha, Deus tem um propósito na sua vida, Ele tem um plano para você. E a moça chorou ali. A gente não sabe o que as pessoas precisam ouvir, mas Deus sabe. Se você for disponível para obedecer, Deus vai fazer a obra dele. Você faz a sua parte e Deus converte o coração. Você só faz a sua parte de falar, Ele faz a parte de converter o coração. E a última coisa: eu estou muito cansado, já trabalhei muito, já fiz muitos santuários de Cristo no lar, já fiz Caminho da Felicidade, já fiz um monte de coisa,
E agora eu quero descansar. Porque eu estou cansado, eu estou desanimado. Porque, não quero mais falar, deixa os outros fazer. Salmo 126 diz assim, 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Faz a sua parte, em outras palavras. Ponha, jogue a semente. Para dar fruto, nem todas darão, irmãos. Quantas vezes eu já preguei na igreja e não acontecia nada. Mas o que aconteceu gostoso uma vez, que eu gostei muito, foi... A gente estava na padaria real lá. De repente chegou um moço e falou assim: olha, eu era da sua igreja quando eu era criança, mas... Criança, eu não vou falar assim que era criança, mas faz tempo que eu era da sua igreja. Eu era jovem, ia lá. E você lembra de mim? Ai, irmão, desculpa, não lembro. Sabe, pastora, agora eu sou pastor também. Agora eu também prego o evangelho. Puxa, que bênção, irmão, que maravilha. Às vezes a gente não percebe o que Deus vai fazer na vida das pessoas, mas o Espírito de Deus trabalha enquanto você lança a palavra. Lança a palavra, lança a palavra, a tempo e a fora de tempo. A tempo, em todo tempo, na verdade, eu quero dizer. Porque a palavra de Deus diz a tempo e a fora de tempo. Lance em todo tempo a palavra de Deus. Eu sei que alguns aqui já têm a facilidade de falar, mas alguns têm muita dificuldade em falar. Os que falam, falem mais. Os que não falam, falam. Não impeça de falar, de levar a palavra de Deus. É mais importante isso do que qualquer coisa que você faça na vida, irmão. Porque está salvando almas. Salvando almas do inferno. Elas iam passar eternamente no inferno, mas por causa da sua palavra, elas foram transformadas. Sabe o que é isso? Não há dinheiro que pague isso. Se só ganhássemos uma alma enquanto estivéssemos aqui nessa vida, já seria maravilhoso. Mas você pode ganhar muito mais do que uma. Às vezes você não vai perceber o quantos ganhou. O pessoal fala para mim: pastora, você não tem filhos? Eu falo: não tenho filhos. Eles falam: mas tem muitos filhos espirituais. Eu falei: espero em nome de Jesus. Eu espero sim que essas palavras, essas sementes um dia retornem. E daqui saiam muitas pessoas que sejam grandes pregadores ou pequenos pregadores, mas que sejam pessoas transformadas pela palavra do Senhor Jesus e que vão morar no céu junto conosco. Aleluia, esse lugar maravilhoso no céu. Irmão, terminando aqui, quero lembrar: fale e não te cales, porque o Senhor é contigo. Disse uma vez o Espírito Santo para Paulo: fale e não te cales. Vamos olhar Atos 18, 9. Diz assim: certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente nessa cidade. O Espírito Santo falou isso com Paulo. Eu falei aqui na outra tradução, na Ara: fale a palavra, não se cale de falar, porque eu sou contigo, estou com você. Meu amado, que essa palavra hoje toque o seu coração e fala: nossa, eu não posso deixar de falar do amor de Deus. E por falar nisso, eu quero convidar vocês, algumas pessoas que estão aqui, que gostariam de fazer parte de um grupo de evangelismo que nós vamos levantar, que chama-se, é um grupo de clown, de palhaços, pessoas que vão trabalhar com evangelismo se vestindo de palhacinhos. Nós vamos ter um curso que vai ter essa semana que vem agora, dia 22 e 23.
ele é pago porque ele tem vários materiais que você vai receber. Começa sexta-feira à noite, sábado de manhã, de tarde, de noite. E eu queria muito levantar um grupo de evangelismo através desse clown, para entrar também dentro dos hospitais, com o pessoal se fazendo de palhaço, mas brincando, mas ganhando almas para Jesus. Se você gostaria, você fala, eu não tenho cara de pau para isso. Eu tenho certeza que vai ter aquele palhacinho que vai ficar meio quietinho do lado, mas tudo bem, entra meio quietinho, depois você vai aprendendo a se soltar. Vamos aprender a evangelizar. E esse curso também, outro curso vai ter sobre fazer bexigas e pintura facial também. Você tem aí o vídeo dela falando? Sim ou não? Não! Você quer trocar? Você se lembra daqueles programas de televisão que falava assim: você quer trocar um cacho de banana por um carro novo, conversível? Quem lembra desses? Aqui está aparecendo. E aí, tem sim ou não? Não! Eu dou para você no final, depois você pega para mim, tá? Para a gente passar para a próxima, para a noite, para a gente passar. Essa oficina de pintura facial é só durante um período. E depois, pode passar outra? Pode passar outra, isso, obrigado. Escultura de balões, também para ensinar as crianças, entreter as crianças, evangelizar as crianças. Por que nós vamos pagar? Porque nós temos material para entregar e porque vai ter um coffee break, só isso. Não estamos colocando a irmã vindo de lá, não estamos colocando a parte financeira, o quanto nós vamos gastar trazendo e pondo no hotel. É mais para realmente servir a igreja, para a gente levantar um grupo que faça a diferença.